Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o nosso assunto aqui é falar de um item que é muito desejado pelos desenvolvedores e pelas empresas quando desenvolvem seus softwares, que é a flexibilidade. E o que é a flexibilidade? É a capacidade do nosso software absorver de forma ágil e com boa qualidade as mudanças que acontecem em diversos aspectos. Mudança de requisito, mudanças na atualização de componentes que a gente utiliza dentro dos nossos softwares, regras de negócio diferentes de cada cliente, de cada sistema, que pode ser uma integração ali, inclusive diferentes sistemas que se integram com os nossos e assumem ali uma parte de um fluxo no nosso sistema. Então, tem vários pontos que podem mudar e pode mudar a qualquer momento. E o nosso software estar preparado para absorver essas mudanças e ter o mínimo de impacto possível é o que a gente gostaria de ter em 100% dos casos, que seria então a nossa flexibilidade. Será que a gente consegue alcançar isso sempre? Até que ponto a flexibilidade que a gente tenta alcançar pode se tornar gambiarra? Pode começar a criar um emaranhado dentro do nosso código que dificulta ainda mais as coisas. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui em diversos pontos. Mas em que momentos eu posso me beneficiar da flexibilidade? Por exemplo, dentro do meu software, quando eu uso um tipo específico de banco de dados, mas eventualmente eu vou precisar trocar esse banco ou vou ter que utilizar um banco com um esquema diferente, uma outra forma de trabalhar, né? Se eu trabalhar bem essa flexibilidade no meu código, eu consigo ter uma estrutura que seja um pouco mais abstrata e consiga ser extensível, né, possibilitando aí eu plugar mais tipos diferentes de banco de dados, diferentes tecnologias, enfim. Outro exemplo aqui é quando nós temos integrações com outros sistemas, onde geralmente a gente tem um fluxo bem definido de negócios, mas uma parte desse fluxo depende de chamar, depende de interagir com outros sistemas. E como que eu faço para não acoplar e também possibilitar, sempre que necessário, plugar mais um sistema externo que faz a mesma coisa, né, um concorrente um do outro ali, por exemplo, um gateway de pagamento, né, eu estou utilizando dentro do meu fluxo, eu utilizo o PayPal, por exemplo, e agora eu quero trocar ou quero utilizar outro em determinada circunstância, como que eu faço para me integrar com esse outro serviço sem gerar tanta alteração no core ali do meu projeto? E outro caso aqui, o que acontece quando nós temos regras de negócio diferentes para cada usuário ou para grupos de usuários, clientes diferentes, né? Será que a gente começa a embaralhar ali todas as regras dentro do mesmo fluxo, dentro do mesmo camada de domínio, onde realmente estão as regras de negócio, ou a gente consegue separar isso, tendo essa flexibilidade de alteração de regras de negócio, mas não impactando diretamente ou impactando o menos possível o fluxo principal do nosso sistema. Então, esses exemplos que eu dei aqui são apenas alguns, existem vários, onde a flexibilidade é necessária, mas a gente tem que cuidar muito para que essa flexibilidade não acabe se tornando gambiarra, não acabe se tornando problemas que a gente vai colher ou vai perceber muitas vezes lá no futuro, né? Quando a gente precisa começar a alterar, precisa começar a dar manutenção nesse código, por exemplo. Mas para o ponto-chave aqui do vídeo, quando que a flexibilidade começa a se tornar uma gambiarra? Será que a gente tem alguma métrica? Será que a gente consegue perceber isso? Na minha opinião, de modo geral aqui primeiro, eu consigo identificar três pontos que fazem com que a flexibilidade tão buscada comece a se tornar gambiarra. O primeiro deles é quando a gente não precisa de flexibilidade. Exato.
ou quando a gente não precisa de tanta flexibilidade quanto a gente acha. Então, muitas vezes a gente pensa, putz, meu sistema aqui precisa ser altamente flexível, preciso pensar lá na frente caso eu tenha diferentes regras de negócio, diferentes providers de banco de dados, diferentes tudo. E aí você tentando pensar lá na frente de um problema que você ainda não tem, você acaba começando a criar estruturas gigantescas e criando cada vez mais complexidade desnecessária. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não precisa de tanta flexibilidade assim. Segundo ponto é quando a gente quer ter flexibilidade, mas não tem tempo nem experiência para fazê-la. Então, o que adianta eu querer alcançar a flexibilidade e tentar fazer isso da forma certa, se eu estou com uma demanda em cima da hora, eu não tenho tempo necessário para pensar numa forma boa de fazer isso, e também isso aliado à falta de experiência. Muitas vezes você não tem o apoio ali, você ainda é júnior, está iniciando, e você não tem o apoio de alguém mais pleno, sênior, de um arquiteto, para pensar nessa solução de como trazer flexibilidade sem que isso vire uma gambiarra dentro do código. Então, por isso que é muito importante, e quando a gente tem essa necessidade mesmo de ter um sistema flexível, você conte com a experiência de pessoas que já trabalharam com isso, que já fizeram coisas do tipo, porque elas têm um know-how muito grande para conseguir te auxiliar nesse primeiro passo que você está dando, caso você seja júnior. Mas também, claro, tem conteúdos aí na internet, inclusive esse que eu estou gravando aqui, para tentar te auxiliar a dar os primeiros passos e começar a criar esse conhecimento, colocando em prática algumas dessas dicas. E por último, e eu vejo isso muito, é quando você quer criar um sistema flexível, ter flexibilidade e você não para o mínimo para planejar. Quando você precisa criar uma estrutura que tem que reutilizar muita coisa, tem que ser extensível, tem que funcionar para diferentes casos, não é sentar na cadeira e começar a codar. Você tem que parar, pensar nos casos que você tem, nos casos que você terá, né? E pensando realmente se você vai ter ou não no futuro, para não tentar não desenvolver algo que você não precise, mas você tem que parar, planejar. Pega uma caneta, pega um papel, ou desenha, ou faz um diagrama. Minimamente pare e planeje o que você precisa fazer, falando com diversas pessoas, os especialistas aí de negócio que sabem muito mais do que as pessoas técnicas, do que o sistema vai precisar, né? Quem tem contato com os clientes, enfim, você precisa planejar para minimamente entregar o que realmente é necessário, nada mais e nada menos. E aí sim você para depois de planejado e começa a desenvolver. E quando você não se atenta a esses pontos, como ter o mínimo de experiência, ter um tempo, planejar essa estrutura, você acaba começando a encher o código ali de if, else, switch, case, começa a abusar aí de estrutura dos dynamics da vida e fazer uso de reflection de qualquer forma. Então você vê coisas desse tipo acontecer. E o que a gente colhe quando tem um sistema que começa a ter gambiarras, começa a ter problemas, onde a gente não pensou nessas estruturas, não parou para planejar tudo isso? Dificuldade na manutenção, dificuldade na legibilidade do código. Então, tanto fazer alterações no código se tornam cada vez mais difíceis, até mesmo para você ler e entender o código é muito complicado. Pessoas novas, desenvolvedores novos que chegam no teu time não conseguem entender aquele código, não tem nenhum tipo de padrão que você segue. Cada desenvolvedor fez de uma forma, com uma estrutura diferente. Baixa performance na execução do seu software. A dívida técnica crescente, muitas vezes essa dívida técnica ela é consciente, mas na maioria das vezes ela é inconsciente, ou seja, você não sabe nem que você está contraindo essa dívida técnica e só vai perceber quando é muito tarde. E também a alta complexidade. Você desenvolveu algo muito complexo, que não tem padrão, e uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Então,
você não consegue ter um raciocínio lógico, um padrão ali que você segue no código. Enfim, aqui eu listei vários dos problemas, tem vários outros, mas com esses você já consegue sentir a dor aí da gambiarra. E agora a gente vai aqui para o board para eu te mostrar algumas estruturas, te dar alguns insights de como você consegue alcançar a flexibilidade e projetar, planejar melhor os seus sistemas quando você necessita, você tem esses casos. Então vamos lá. Antes de mais nada aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né, algumas técnicas, vou mencionar alguns padrões aqui de como fazer, como conseguir minimamente estruturar alguns casos de uma maneira melhor, evitando gambiarras, mas deixando bem claro que existem N formas aqui, são apenas algumas que eu estou mostrando nesse vídeo. Então, o primeiro exemplo aqui é no caso de a gente ter a necessidade de se integrar com vários gateways de pagamento, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui uma classe Payment Processor, um método Process Payment, né? Recebendo aqui qual que seria o meu sistema, né? O meu gateway de pagamento que eu quero utilizar e um valor. Né? Então, como que eu poderia fazer isso? Né? Aqui no exemplo, é o exemplo da estou fazendo de qualquer forma, então daria de fazer com if, else if e assim por diante. Então, if PayPal, eu faço determinada coisa, e aqui dentro desse bloco eu implemento uma lógica específica para chamar o PayPal, um exemplo chamando a API aqui, né? Caso seja Stripe, faço de outra forma aqui. Se for Square, faço de outra forma aqui. Se for Mercado Pago, faço de outra forma também. Então, esse é um jeito de fazer, obviamente não é elegante, não é o melhor. Por quê? Porque eu estou colocando dentro de um processo de negócio meu, que é o processamento de pagamento, colocando detalhes específicos das APIs, dos serviços externos ao qual quero me integrar. Sempre que mudar alguma coisa nesses serviços aqui, eu vou ter que vir aqui alterar e acabo podendo gerar problemas, bugs, enfim, até em outras integrações. Né? Então, estou deixando tudo misturado, separando por if else. Isso aqui não é legal. Né? E aqui tem um else no fim, etc. Né? Então, pode fazer assim? Sempre pode. Tem alguns que vão falar que isso aqui está ok, que isso aqui está bom, mas principalmente em sistemas que tendem a ser maiores e ter cada vez mais integrações, e isso começa a ter uma complexidade maior, você tem formas de separar isso que fique mais elegante, mais legível e que a gente consiga dar manutenção de forma mais fácil conforme o software vai evoluindo. Porque o ponto aqui é sempre você cria um software para dar manutenção nele. Né? O fato de ele rodar pela primeira vez é só um detalhe, na minha opinião. Mas a certeza é você vai dar manutenção nisso. Então, você tem que se preocupar com você do futuro, né? E criar condições para que você consiga fazer isso da melhor forma possível, mais profissional e quebrando menos o código, né? Tendo produtividade aí. Como que a gente poderia resolver isso? Então, tem vários padrões que a gente pode utilizar, enfim. Só mencionando aqui do próprio Solid, né? A gente tem duas das letrinhas ali que podem nos ajudar nisso. Não necessariamente nesse exemplo aqui, eu vou até comentar do como a gente resolveria utilizando outro padrão, mas aqui no contexto geral, tá? Não falando desse exemplo. No Solid a gente tem o O, que é o OCP, que é o Open Closed Principle, e a gente tem o D, que é o Dependence Inversion Principle. Então, o primeiro é o princípio do aberto e fechado, e o segundo que eu comentei, que é o D, que é o princípio da inversão de dependência. Né? Então, por que o Open Closed Principle ele nos ajuda quando a gente quer ter flexibilidade, quer buscar a flexibilidade? Porque ele fala que eu tenho que ter as minhas estruturas fechadas para alteração e abertas para extensão. Né? Então, se eu não consigo alterá-las, é porque eu tenho que estender o comportamento delas.
E perceba que quando a gente fala de flexibilidade e a gente entende que quer dar suporte a mais um serviço, a gente quer dar suporte a utilizar outro recurso, a gente está querendo estender um comportamento. Então, quando a gente começa a desenvolver, a gente já começa pensando nesse princípio. Eu vou deixar fechado para alteração, e se eu precisar de uma nova coisa, eu vou estender, né? Ou desmembrar um comportamento, eu vou estender essa classe para que eu não tenha alteração na estrutura que eu já criei. Isso funciona também para quando a gente tem, por exemplo, alterações específicas de regras de negócio de cliente. Eu tenho um fluxo geral e eu quero estender, eu quero substituir muitas vezes aquele fluxo principal por um fluxo específico do cliente. Depois eu vou mostrar um exemplo ali, também a gente vai desenhar algumas coisas aqui. E o princípio da inversão de dependência é eu fazer com que eu dependa de abstrações e não de implementações. Por que isso? No fluxo principal do meu sistema, eu vou codando ali as regras de negócio, vou chamando ali estruturas que são abstrações, aí podendo a gente materializar aqui o nosso pensamento como interfaces, e aí ter implementações em outro lugar que implementam essas interfaces, e aí eu posso injetar, digamos assim, um comportamento que eu queira naquelas interfaces, e aí através de por exemplo, de uma técnica de injeção de dependência, né, a gente consegue ter todo esse fluxo funcionando. Então, não vou só quis citar isso, né, do OCP e do Dependency Inversion Principle, do DIP, porque já tem vídeo no canal, então procurem aí sobre os princípios do Solid e vocês vão encontrar de forma mais bem detalhada. Mas aqui, para dar também outro exemplo, como que a gente resolveria melhor esse exemplo aqui, né? Teríamos aqui a utilização, por exemplo, de um design pattern, que seria o pattern strategy, né? Então aqui a gente consegue segmentar, perceba que eu já estou tendo uma interface aqui, onde ele tem um método process payment, e aí eu tenho várias implementações que são específicas. Então, PayPal Payment, que aí sim ele vai implementar especificamente algo do PayPal, né? Por exemplo, aqui também eu tenho do próprio Stripe, aqui mais para baixo. Eu poderia ter de outras, né? Que é Mercado Pago, enfim, daquelas outras lá. Aí eu teria esse meu Payment Processor utilizando uma estratégia aqui, uma strategy, que seria injetada na classe, certo? Dependendo do caso do gateway de pagamento que eu fosse utilizar. E aí o meu método Process Payment apenas iria utilizar essa strategy para executar o comportamento específico. Né? Isso aqui é um pseudocódigo, não necessariamente vai funcionar, mas é para passar a ideia que a gente tem design patterns aí que nos ajudam também a resolver esses tipos de problema, certo? Outro caso que acontece muito e eu gosto de falar dele, por causa que se você já trabalhou num sistema um pouco maior, que tem diversos clientes e à medida que esse sistema vai crescendo, vai tendo necessidades, os clientes vão querendo customizar ele. Aí depende muito de como a empresa lida, se ela vende um enlatado, vende um serviço de prateleira que não tem nenhuma customização, ok. Mas se permite algum tipo de customização, os problemas começam a aparecer. Como que eu coloco uma customização de um cliente específico dentro de um software que muitas vezes roda para várias pessoas? Né? Às vezes ele é um SaaS lá, né? Ele está na nuvem, ele é um deploy só para vários clientes utilizarem. Ou ele pode ser um modelo on-premise, onde ele é instalado em cada cliente, mas é uma base de código só. E aí, como que eu coloco apenas regras de negócio daquele cliente dentro da instalação dele, né? Então, se você fizer de qualquer jeito, você acaba tendo
customizações de regras de negócio de cliente dessa forma aqui. Olha só, tem um process order aqui, eu recebo um customer, né? E esse customer ele poderia ser utilizado de qualquer forma, mas aqui eu estou fazendo mau uso, tentando customizar regras baseadas em cada cliente. Então perceba que tem um if aqui, né? Se o customer.code for o C123, coloque um desconto de X, etc. Execute um tipo aqui de regra de negócio. Mas, se for outro cliente, já é outra regra, né? Então, eu vou fazer outra coisa aqui, né? Então, se for outro, ainda faço de outra forma. Aqui, se não for nenhum, eu sigo um fluxo, talvez que seja o fluxo genérico, né? Então, obviamente, essa aqui não é a melhor forma de se fazer. E aí, quais as formas que a gente tem para lidar com eu tenho customizações? Para que lado que eu posso correr? Quais os recursos que eu posso utilizar para não ficar enchendo minha base de código, que é única, que tem um fluxo core ali, cheio de detalhes específicos de regra de negócio de cliente? Vamos desenhar algumas coisas aqui. Então vamos lá, para iniciar aqui. Se o teu problema ao alcançar flexibilidade é um pouco menor, você depende que na sua funcionalidade tenha alguns parâmetros diferentes por cliente, por exemplo, você não tem um problema tão grande nas suas mãos. Então aqui o que eu desenhei, eu tenho o nosso core, que seria a nossa camada aí de negócios, enfim, o nosso sistema, o nosso fluxo geral para todo mundo. E a gente tem a funcionalidade aqui no meio. Então, se você precisa nessa funcionalidade, baseado no cliente, pegar alguns parâmetros, obviamente a boa prática diz que a gente não tem que ter nada hard-coded ali dentro da funcionalidade, que nem a gente viu anteriormente. Se o cliente for X, vou dar um desconto fixado aqui no código. Não faz muito sentido fazer isso. Toda vez que mudar o desconto daquele cliente, eu vou ter que fazer um novo deploy, né? Então, eu transformo isso em configurações, em registros no banco de dados, por exemplo, que eu posso ir alterando de forma fácil, né? Faço um cadastro para isso. Então, esse não é o meu grande problema aqui. Então, eu teria, por exemplo, aqui um banco de dados aqui, né? Onde eu pegaria aqui, acessaria esse banco de dados para pegar essas configurações e utilizar na minha funcionalidade. Beleza, obviamente eu poderia não necessariamente acessar diretamente do meu core a minha base de dados. Aí poderia ter a abstração ali do banco de dados, usar o repositório, enfim. Mas aqui eu estou tentando simplificar as coisas, tá? Ser um pouco mais direto. Tem várias nuances aí no meio do caminho. Mas se a regra de negócio do cliente for muito mais do que parâmetros, for uma mudança no fluxo dessa funcionalidade. Perceba, essa funcionalidade tem toda uma série de códigos que ela executa, só que agora chegou um cliente que destoa muito. Como que eu faria para contemplar esse cliente, poder utilizar as mesmas estruturas ao redor dessa funcionalidade, mas as regras de negócio dessa funcionalidade precisam ser substituídas por regras de fluxo diferente de outro cliente? Eu faria if else, eu faria desvios de fluxo dentro da própria funcionalidade que serve para todo mundo só por causa de uma customização do cliente? Obviamente não. Então é aqui, por exemplo, que eu posso me beneficiar da extensibilidade do meu código. Por exemplo, vamos deletar isso aqui. Por exemplo, aqui eu posso criar uma outra camada aqui. Vou criar maior aqui, tá? Não necessariamente ela precisaria ficar por fora, mas eventualmente seria a melhor escolha aqui, tá? Então, eu posso criar uma funcionalidade do cliente. Beleza, aqui a funcionalidade do cliente 1. E aí, no momento que eu identificar que é o cliente que está
utilizando essa funcionalidade, eu posso utilizar essa implementação desse cliente 1, substituir, né, o comportamento da funcionalidade padrão. Como? Posso dar um override no método ou nos métodos que fazem isso, né? Isso se eu criar uma estrutura suficiente para que eu possa fazer esse tipo de coisa. E como que eu posso fazer isso? Diferentes formas. Você pode utilizar uma classe base da funcionalidade, estender ela aqui, né? Essa funcionalidade do cliente 1 é estender a funcionalidade padrão. Você pode, isso principalmente se você quer reutilizar outros métodos dentro da classe que tem a funcionalidade aqui. Você pode usar uma mescla aí de inversão de dependência, enfim, você pode ter N coisas, mas o fato é, você consegue desacoplar isso, né? A regra do cliente da funcionalidade geral de todo mundo, porque assim você, numa alteração que o cliente 1 precisou fazer no fluxo dele, você vai ter que alterar, se não ter que mexer no fluxo de todo mundo, colocando mais um if, colocando mais um else, colocando algum detalhezinho, correndo o risco de né, impactar todo mundo. Tá, André, mas eu quero que esse código da funcionalidade 1, eu tenho um sistema on-premise. E aí eu tenho esse módulozinho, essa classe, ou essas classes, enfim, que precisam ser entregues só na instalação do cliente 1. Como que eu faria isso? Né? Então, se você colocar tudo na mesma base de código, obviamente você vai, quando fizer o deploy, esse código, mesmo que em binário, uma DLL, enfim, mesmo separado em outro projeto, ele vai ir junto com a sua aplicação para a instalação de todos os clientes. Então você pode começar a ser mais criativo e pensar em como você consegue injetar um código em tempo de execução substituindo ou estendendo essa funcionalidade core aqui. Então, já trabalhei em sistemas dessa forma e você consegue, por exemplo, fazer um projeto separado. Imagine que esse círculo maior seria o projeto separado aqui do cliente 1, certo? E esse projeto separado, ele pode estar na mesma base de código, porém você vai tomar cuidado de como você injeta essa dependência dentro do seu código. Você não vai deixar essa ligação entre essas camadas hard-coded. Né? Você não vai injetar essas dependências lá hard-coded. Você vai ter que fazer uma injeção de dependência dinâmica. E aí no processo de deploy, por exemplo, você pode entregar essa DLL, esse trecho de código, apenas para o cliente específico, configurando de forma dinâmica através de um banco de dados ou de um arquivo de configuração que essa funcionalidade tem que substituir, tem que ser injetada no local dessa outra aqui. Ah, que ferramenta eu utilizaria para isso? Você pode codar você mesmo, né? No caso do .NET aqui, que é o que a gente mais fala aqui no canal. Você pode utilizar um pacote que eu e o Thiago Bertuzzi criamos numa necessidade que a gente teve real, né? Ela atende uma necessidade específica e ele está open source para você consultar. Então está aqui o repositório, inclusive está no próprio GitHub do Thiago Bertuzzi, a gente chama ele de .NET Dynamic Injector, e aqui você consegue então injetar DLLs externas, digamos assim, né, trechos aí de código externo dinamicamente em tempo de execução na subida da aplicação, por exemplo. Né? Então, está aqui ó, Services, Register Dynamic Dependencies, e você passa um IOC Configuration, onde você pode configurar como melhor entender aí o que você precisa injetar, qual que é a DLL, qual que é a implementação, de quem vai ter prioridade na injeção ali, né? Se tiver mais de uma implementação para determinada interface, qual que é o lifetime, o nome, enfim. E o bom é que você consegue construir essa configuração, aí fica da sua escolha, né?
Você pode trazer essas informações de um banco de dados ou de um arquivo, né, para preencher esse IOC role e aí adicionar aqui no IOC configuration roles add e aí passar isso aqui para o register dynamic dependencies e aí sim você consegue injetar dinamicamente essas dependências. Com isso você não entrega, só entrega, né, a DLL só entrega o trecho de código customizado na instalação que o cliente que for a do cliente. Se for um sistema que é usado por todo mundo, aí não tem tanto problema assim. Por quê? Por causa que quem tem gestão sobre esses arquivos é você mesmo. Você está cuidando do SaaS ali que você tem. Se está na instalação do cliente e você não quer vazar código específico, regras de negócio específicas de outros clientes para um outro, né, você não vai querer entregar esse trecho de código dentro da instalação daquele cliente específico. Então é mais por questão de segurança, compliance, enfim. Né? Então você pode utilizar dessa estratégia aí também. E aqui passando dessa parte de regras de negócio, coisas que eu considero um pouco mais difíceis nessas customizações, como lidar com customizações, que às vezes você não quer entregar também o binário dentro, né? Que eu já dei esse exemplo. A gente tem os casos mais comuns, onde a gente tem uma funcionalidade. Dentro dessa funcionalidade tem a questão de ter um fluxo geral, né, genérico, digamos assim, mas dentro desse fluxo você tem partes que precisam se integrar com sistemas ou com bancos de dados, enfim, com recursos externos que você quer abstrair. Então aqui se encaixa muito bem a visão, por exemplo, que o pessoal acha muito complexo, mas que na verdade é simples, da arquitetura de ports and adapters, né? Então, você basicamente tem o seu core aqui, você vai ter uma, uma porta aqui vamos chamar de gateway pagamento. Isso aqui pode ser representado por uma interface, tá? Só estou abreviando por causa para não ficar muito grande, né? Então uma porta aqui. E aí, nas camadas mais externas, onde você tem a camada de infraestrutura, por exemplo, você vai criando os seus adapters. Então você tem o adapter aqui de PayPal, certo? Você tem um outro aqui do Stripe. Você tem outro aqui, Mercado Pago. E aqui também já coloquei as APIs externas. Então, a gente tem, recapitulando, a gente tem uma porta que seria a nossa interface dentro do core, aqui dentro onde a gente precisa utilizar, por exemplo, né? Tendo só o contrato, nenhuma implementação. Aí, numa camada mais de infra, a gente pode ter aqui os nossos adaptadores, os nossos adapters, um para o PayPal, um para o Stripe, um para o Mercado Pago. O que fazem esses adaptadores? Eles implementam essa interface aqui, certo? Então, eles utilizam esse contrato aqui, mas eles têm implementações diferentes, que por sua vez utilizam as suas devidas APIs que são externas. Então, o adaptador do PayPal utiliza a API do PayPal, do Stripe, do Mercado Pago. E dessa forma, o que a gente tem? Tem uma estrutura aqui que o meu core fica agnóstico de saber qual é o gateway de pagamento eu vou utilizar. Eu tenho minha camada de infra com as implementações, que são os meus adaptadores aqui, que se comunicam com a minha porta, né? As implementações da interface, cada uma com a sua, sabendo falar com sua API externa, com seu recurso externo. E aí, como eu faço a injeção, né? Como eu escolho qual adaptador vai ser utilizado, né, através da porta aqui, através de injeção de dependência. Posso fazer isso de diversas formas. Não só injeção de dependência, tem outras formas também, mas eu posso escolher sem sujar o meu core, meu domain aqui no caso, tá? Então esse é o ponto. E aí sim, minha funcionalidade utilizaria isso aqui. Então, aqui é outra forma de ter também
buscar flexibilidade. E com isso eu faço com que implementações específicas, detalhes aí de implementação de APIs externas, de N outras coisas, aqui é só um exemplo utilizando, né, gateway de pagamento, mas abra sua mente aí e entenda que isso serve para a maioria das coisas que você quer abstrair que podem estar na sua base de código. Eu posso jogar isso para camadas mais externas de infra, tendo as implementações, e dentro do meu core, do meu domain, eu tenho apenas a minha porta aqui, que seria a minha interface com o contrato, e eu fico dependente só do contrato, sem gerar dependência com implementações específicas, deixando aqui apenas as minhas regras e o fluxo de negócio, que é onde elas devem estar. Fica como dica aqui também, se você quer saber mais sobre integrações, como não sujar, eu tenho um vídeo específico sobre isso. Eu vou deixar também o link na descrição, onde eu falo também desses padrões um pouco mais detalhado de se você tem que lidar com muitas integrações, quais os passos, quais as práticas que você pode utilizar em termos de configuração mais flexível, utilizar campos que podem ter diferentes usos para cada sistema externo que você está querendo se integrar. Então, tem muito conteúdo lá, vale também a pena você assistir esse vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar os links que eu comentei na descrição aqui, não esqueça de conferir. Também, se você gosta do conteúdo aqui, se inscreva no canal, deixe um like e recomende esse conteúdo para outras pessoas também. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!